dia ter você aqui conosco. Durante toda a semana nós estivemos juntos assistindo a série Superação, a ferida cicatrizou, onde nós estivemos conhecendo histórias de mulheres incríveis, mulheres que superaram suas dores emocionais, ressignificaram suas vidas por meio de sua fé. E olha que interessante, nós acompanhamos as histórias delas de modo individual, cada uma contou a sua história, nós divulgamos aqui no canal, só que hoje nós estamos recebendo todas elas, estão aqui conosco. Meninas, muito obrigada, estou muito feliz pela presença de vocês e muito feliz também pela participação de vocês nesse projeto. E gostaria que vocês se identificassem, já que vocês já são conhecidas, né, por esse público, mas eu gostaria que vocês se identificassem e falassem um pouquinho da experiência que foi de compartilhar a história de vocês, de falar um pouquinho daquilo que vocês vivenciaram. Bom, primeiramente é um prazer estar participando desse momento. Eu costumo dizer que falar do que passou às vezes não é tão fácil, mas foi tão bom gravar esse vídeo, foi tão em paz, foi tão tranquilo, que depois eu pensei, poxa, eu podia ter lembrado mais vezes do passado, né? Eu sou a Lara e digo mais uma vez que é um prazer estar participando desse momento com você. Obrigada, querida. Eu sou a Maria Clara. Para mim, gravar o vídeo foi algo desafiador. É sempre difícil falar de si mesmo e aí compartilhar algo que foi difícil para mim, para várias pessoas também. É um desafio e é muito bom falar do que a gente superou e do que a gente ainda tem que superar, né? É bom. Isso traz, vamos dizer assim, mais cura ainda. Muito bom. Meu nome é Patrícia, foi muito bom fazer o vídeo. Eu agradeço, louvo ao Senhor, agradeço a Ana Paula pelo convite. Quando você tem uma ferida, muitas vezes você coloca numa caixinha e deixa lá, ó, quietinho. Você não quer abrir, você não quer ver, você quer ter, assim, completamente amnésia daquilo. E aí quando você pega aquela caixinha, que você abre aquela caixinha, que você olha para ela e vê que ela não é o bicho-papão que você imaginou, é muito tranquilo, você dorme melhor, você consegue olhar para o outro melhor e você consegue compreender melhor a tua vivência, o teu eu, e começa a se aceitar em outros pontos. Você sabe que naquele ponto você superou, você vai superar muito mais pontos. E aí flui, o teu casamento flui muito mais. E você começa a compreender que o ponto que pode estar desequilibrando pode ser de você mesmo. Pode ser o seu eu, as suas vontades, os seus quereres, entendeu? A sua forma de ver o mundo pode não estar tão abrangente como a forma que Deus colocou. E aí quando você volta, né, como eu comentei, né, não retrocede, mas você volta, se autoanalisa, você percebe que você pode muito mais além. Maravilha, que bênção, né? Está aqui conosco também pastora, psicóloga, né, Mônica. Mônica, você acompanhou a série, né? Ouviu aí a história das meninas. Lindas histórias, né? Lindas as histórias de superação. Me lembrou da minha também, que foi de superação, de cura, de transformação do Senhor. Então, muito do que elas falaram também foi o que eu vivi. Então, assim, quando elas falam do que Jesus fez, eu sei muito bem do que elas estão falando. Para trazer a memória, né? É interessante, mesmo que a pessoa que estiver assistindo ela não esteja dentro daquele contexto, mas sempre vem aquele saudosismo, né? Daquilo que a gente viveu em Deus, né? E Mônica, a gente sabe que falar alivia dores emocionais. Quando nós nos expomos, estamos preparadas para isso. É curativo. Não só revela a cura, né, no nosso interior, como também é um canal para que outras pessoas também recebam a cura. Até que ponto? Queria que você falasse para a gente a importância, por que isso gera essa paz no nosso coração quando nós expomos, e até que ponto isso é benéfico também. O falar, né, a gente elabora. Quando a gente fala, a gente entra em contato com as nossas percepções, igual a pastora lhe falou, de entrar, abrir aquela caixinha. Então, falar a gente elabora, a gente começa a falar o que está no nosso coração. E às vezes isso nos surpreende, né?
Então, o que eu falaria de positivo de se falar disso? Porque nós estamos falando de superação. As pessoas, elas reconhecem quando é verdadeiro. Elas reconhecem. Então, quando você fala algo que você realmente viveu ou está vivendo, o outro vai perceber. O importante é você saber realmente as intenções do coração que você está falando aquilo ali. Realmente se está curado. O que eu acho que as pessoas estão falando, né, sobre esses vídeos, porque elas estão vendo algo de verdade nisso, né? Senão não estaria. É tudo muito natural, tudo que elas passaram é muito verdadeiro. E isso é o que está tendo de muita carência nesse mundo, né? Um mundo de muita fantasia, de muita máscara, né? Aí quando alguém fala que realmente entrou num momento de dificuldade, entrou num momento de crise e que é possível sair, é esse o retorno que elas vão ter. É benéfico, sim, e eu acho assim que o que Deus fala, por mais que a gente tenha a nossa individualidade ela é cheia de propósito. Nossa vida, a transformação da nossa vida sempre vai atingir outras pessoas. Então o nosso propósito nunca é sozinho. Deus não vai abençoar só porque Ele quer abençoar a gente, porque Ele quer. Mas Ele é um Deus de abundância. Aquilo que Ele faz com a gente, Ele chega no outro. Eu gostaria até de compartilhar o caminho para que nós chegássemos até aqui. Eu sou convertida, né, fiz 7 anos agora, fez 7 anos. E interessante que as pessoas elas têm uma visão distorcida da mulher que se converteu após um relacionamento, né, após um divórcio, após uma quebra de uma aliança conjugal. As pessoas pensam que é uma fuga. Eu não via dessa forma. Até algum tempo eu tive a oportunidade de conversar com uma mulher, uma conhecida, uma mulher que eu conheci, né? Estava com meu filho, conheci ele e a gente tinha história parecido, né? Ela também tinha divorciado, ela tem uma filhinha pequena e ela, na conversa ali, ela falou um pouquinho das coisas que ela tem vivido, né? De processos que ela ainda precisa vencer e comecei a compartilhar um pouquinho do que eu havia vencido, né? E ela fez um elogio, né? A minha fé. Ela falou assim, nossa, muito lindo a forma como você fala de Jesus. E acho muito lindo isso, porque eu creio que isso foi um ponto positivo no seu processo de superação. Para quando você achar uma pessoa, aí você tá bem. E aquilo me incomodou. Mas não me incomodou com ela, mas pela visão dela. Porque eu penso o seguinte, se as pessoas não estão compreendendo, pode ser porque nós estamos expressando errado. E foi ali naquele momento que eu me incomodei com isso. E comecei a falar assim, como que a gente tem falado do Senhor na nossa vida? Como que a gente tem compartilhado o processo que a gente está vivendo? Então, é isso. É falar que não é uma fuga. A gente não está fugindo da religião. Ah, não foi porque não deu certo agora... Né? Tem gente que compartilha, fala assim, a pessoa, né, teve uma decepção amorosa, agora não quer mais saber de homem. Não, gente, não é que a gente não quer saber. Nós entendemos e ficou muito claro nos vídeos aqui que nós entendemos que era necessário um tempo. A Bíblia diz, há tempo para todo propósito. Teve o propósito de Deus para que nós alcançássemos essa cura, essa restauração. Todos falaram, todas apresentaram, compartilharam um pouquinho desse processo e a partir de ouvir a história de vocês, aí veio, né, a ideia de reunir todas, porque nós falamos do propósito e logo após esse processo vem o quê? O recomeço. Então esse é um ponto, penso eu, bem delicado, porque muitas vezes a pessoa fica ali, não, fui curada e aí? E a partir de agora? Como que vai ser a sua vida? Isso eu quero falar que nós estamos falando para mulheres que têm intenção de refazerem, né, de construir um novo relacionamento, né, conjugal. Então isso eu queria saber de vocês, meninas, sobre essa questão do recomeço. Eu gostaria de começar primeiramente com a Patrícia, né, de nós aqui, né, aqui já recomeçou, né, vocês viram no vídeo que foi passado ontem. Consegui! Ela até tem uma filhinha, né? Uma história tão linda, né? E eu queria saber, Patrícia, como foi esse processo? Assim, como foi o processo de reconquista após esse tempo que você esteve sozinha? Né? Porque foi um tempo que você se entregou
terminei um relacionamento, eu fui para a igreja, eu estava noiva. O Senhor não permitiu que nós casássemos, glória a Deus por isso, porque eu também não seria feliz, não era um casamento completamente firmado na palavra de Deus. E aí eu fiquei 5 anos. Foi uma escolha? Foi uma escolha. Eu fiz um propósito com Deus de 2 anos e após eu percebi que não era o tempo ainda. Mas assim, claro que eu já tinha um olhar diferenciado para alguém, não vou ser hipócrita de falar isso. E eu fiquei 1 ano observando. Eu fiquei 1 ano em oração e buscando a palavra, buscando confirmação. Procurei meus pastores, comentei com eles, Patrícia, se for o propósito de Deus, Deus vai direcionar essa pessoa. Eu não tive pressa, eu acho interessante isso, que o mundo, ele faz tudo de uma forma muito rápida. As pessoas, hoje em dia, elas se conhecem, amanhã elas já estão morando, no mesmo dia elas já vão dormir juntas, porque elas precisam se conhecer para saber se vai dar certo, né? Aí no dia seguinte, elas já estão morando juntas. A pessoa vai passar um dia na casa do outro e fica 1 mês. Né? Isso aí é uma vivência aqui. E é comum. Aí eles falam, vamos viver um tempo junto, vamos observar se dá certo. Caso dê certo, a gente casa. Isso é um processo natural, gente, atualmente no mundo. E quando você vai para a igreja, você percebe uma outra vivência. Você trabalha, você vivencia a santidade. Aí você faz propósito de não beijar, de não estar junto em alguns locais, de se guardar, de se privar. Não vai ter tentações? Claro que vai, do mesmo jeitinho. Só que você vai perceber que aquilo ali não é prioridade para você. O propósito que você tem com Deus é muito maior do que a vivência de um namoro, de desenvolver atos que você tem que desenvolver só para casar mesmo. Sexo, entendeu? E isso foi algo assim que eu tive que trabalhar muito em mim, compreender que não era o tempo. E quando eu comecei a me relacionar foi muito bom, porque quando a gente sonhou com tudo aquilo, né? Para quem sabe da conversa, minha lua de mel foi um show particular, porque eu fiquei muito nervosa, me senti virgem na minha lua de mel. Não vou compartilhar para ficar por aqui, mas eu fiquei tão nervosa, porque realmente eu me senti virgem naquele dia. E aquilo ali para mim eu fiquei nervosa, fiquei ansiosa, como qualquer outra mulher. Então, assim, se guardar, se permitir esperar é muito, muito, muito bom. Agora eu gostaria de ouvir das meninas, Maria Clara e Lara, qual é a maior dificuldade que vocês encontram hoje, atualmente, de se relacionar com alguma pessoa, né? O que vocês acham que vocês consideram um empecilho? Desse processo todo do casamento, nós tivemos uma visão depurada da gente mesmo. Às vezes a gente pensa que a gente é boa demais, às vezes a gente pensa ou que é má demais, e é muito bom esse encontro. E uma das mensagens que eu recebi foi sobre isso. Como que você consegue achar graça? Não foi achar graça. O que eu vejo é que tem muitas mulheres evangélicas que não são felizes, elas parecem infelizes. Aí eu perguntei para essa pessoa, qual é a sua visão de felicidade? Porque muitas vezes a gente pensa que visão de felicidade é estar casado, né? E nós podemos, e nos nossos relacionamentos passados, nós podemos ver que nós não éramos tão felizes assim. Então, o encontrar Jesus é nos encontrar. E esse processo para recomeçar, é necessário nos encontrar. Então, assim, a gente está preparada? Eu acho que todos os dias a gente deve recomeçar, a gente deve nos encontrar, a gente deve nos conhecer, a gente deve, às vezes, nos permitir, muitas vezes, nos privar. Você está preparado? Eu não sei se eu estou preparada. Eu só vou saber quando aparecer uma pessoa. E eu vou estar preparada? Talvez não. Talvez vai ter alguma coisa em mim, algo em mim, que ainda precisa ser trabalhado, que não foi durante todo esse processo, né? Tá, mas isso gera insegurança em você ou tranquilidade? Não, tranquilidade. Até porque não tem como você falar algo que você ainda não vivenciou. Então, você está preparada? Eu estou preparada. Eu estou me conhecendo, mas vai ter momentos que eu vou olhar para mim e vou perguntar, será que eu estou realmente preparada?
E aí é isso. Nós não estamos fugindo, nós estamos buscando quem nós somos em Cristo. Bom, eu vejo da seguinte forma. Quando eu fui para a igreja, eu tinha um marido, né? Eu fui para a igreja, ele estava comigo. E a gente começou a viver caminhos diferentes, começou a caminhar em caminhos opostos. Porém, quando eu tive o entendimento de que o relacionamento não ia mais dar certo, quando eu disse para ele, nós caminhamos juntos ainda 10 meses depois que eu me converti. Foi um tempo relativamente curto, até porque a gente já tinha um tempo de relacionamento, né? Então foram 10 meses. Nesses 10 meses eu ia para a igreja, quando ele tinha vontade, ele ia até na porta, mas ele não entrava na igreja. Então assim, quando eu fui para o meu encontro com Deus, que eu venho de uma igreja que tinha um encontro com Deus e fazia uma festa quando a gente chegava, naquele dia que eu pisei na escola, que eu falei assim, a palavra santidade, ela ecoava dentro daquela escola. Era como se eu estava tudo silêncio e eu escutando aquela palavra, santidade, santidade, o tempo inteiro. Eu posso dizer que foi a minha primeira grande experiência com Deus, quando eu entrei na escola para o meu encontro e naquele dia eu escutava essa palavra. Então, para mim, naquele momento, eu já tinha entendido, porque eu estava na igreja, mas eu ainda estava vivendo um relacionamento de marido e mulher, fazendo sexo normalmente, normal, como marido e mulher. Só que quando eu voltei de lá, eu não era mais a mesma pessoa. Então eu voltei de lá e eu falei, a partir de hoje, eu só vou fazer sexo se eu casar. Mas eu tinha um marido e ele não compartilhava do mesmo momento. Ele não compartilhava daquela mesma ação que eu vivi naquele final de semana. Ele não compartilhava. Então o que acontece? Eu tive que, ao mesmo tempo que eu estava querendo buscar mais de Deus, eu queria que ele casasse comigo. Eu queria aquele marido. Quando o entendimento de Deus para minha vida, que ele não era o homem que Deus escolheu para mim, que ele tinha propósitos para a vida dele, diferente do propósito dele para mim, então para mim foi um rompimento. Ali foi onde houve a quebra, onde eu tive o entendimento de que Deus tinha algo novo para minha vida. De lá para cá, já se passaram quase 10 anos. Estou pronta para um relacionamento? Não, eu não estou pronta para um relacionamento. Eu ainda tenho situações na minha vida que Deus está tratando. Eu vivo um processo de acordar todo dia e falar, Deus, eu preciso ser tratada em tal área da minha vida. E esse tratamento está demorando? Não está demorando. O processo está sendo no tempo de Deus. E eu acredito que esse processo que eu estou vivendo é uma transformação em mim, de Deus para mim, para eu poder ter uma vida centrada e tranquila para receber o meu esposo. Porque quando ele chegar, ele vai receber uma esposa que foi restaurada na santidade, que foi restaurada nos sentimentos, que foi restaurada em um relacionamento atrás que não teve um segmento na palavra, que não deu início na palavra, que a palavra de Deus, ela entrou na minha vida, Deus transformou a minha vida e vem me tratando dia após dia para receber o meu esposo. Porque eu quero ser a esposa virtuosa lá de Provérbios 31. E hoje eu tenho certeza que eu não sou. Hoje eu tenho plena consciência de que na forma que eu estou, eu não vou ser uma boa esposa. Eu ainda tenho muita coisa a ser tratada. Isso te traz cobrança ou também te traz paz no sentido de que você considera que você está dando os passos certos? Eu não me cobro. Eu tenho a tranquilidade de acreditar que no tempo de Deus eu estarei preparada. Eu não me cobro mais. Eu tinha muito medo da cobrança. Por quê? Porque eu dizia para mim mesma, eu já estou ficando velha.
bem interessante. Eu já tô né? ficando velha, então os meus filhos vão embora. É algo que você tem que buscar muito no Senhor. Esse em relação ao tempo. Eu no meu caso, tive pressa, eu queria casar. Eu busquei no Senhor. Deus, eu queria chegar, eu cheguei no gabinete da minha pastora e ela falou, Mônica, por que você quer casar? Ela era muito objetiva. Quais são os motivos que quer te levar a casar? Eu falei, quantos motivos tem na lista? Eu quero todos. Sabe, assim, então foi coisas que Deus tratou em mim também, assim, de saber o que eu queria. E eu queria casar. Mas eu queria fazer a vontade de Deus porque eu já tinha também, né? Já tinha passado por muita dificuldade, tinha quebrado a cara. Então eu sei que era o valor de fazer dentro dos princípios do Senhor, de ter a bênção dos pais. Então assim, eu busquei chorando, amargurada e muito feliz também, passando o processo, chorando pelas escolhas, mas sabendo que eu estava semeando aquelas lágrimas. Então, assim, não tinha, era dor, podia doer, podia fazer, sabe? Era campanha, era orando, não tem importância. Então, até o processo dolorido, para mim, era semeadura. Ninguém vai plantar algo, né, que não vai regar, que não vai dar trabalho. E valeu a pena cada lágrima, assim, sabe? Então, mas Deus, Ele me deu a resposta. Deus, Ele trouxe. Só acrescentando, né, falando da lágrima que semeia, foi que a Maria Clara abordou na história dela, né? O processo é dolorido, mas é prazeroso. O prazer é nesse sentido, de saber que aquilo ali vai gerar. Vai gerar. Então, assim, e eu busquei, eu falo assim, que Deus, Ele nunca me deixou sozinho. Não tem uma questão que eu não tenha colocado no altar do Senhor que Deus não me respondeu. Então, eu sabia quem que era meu pai, sabia em que porta bater, eu sabia quem procurar. Eu tinha muito essa certeza, com dor, sem dor, com alegria, eu sabia onde que porta que eu batia. Eu sabia para qual colo que eu ia. E nas frustrações, né? Porque aí chega aquele rapaz, né? Ele não nas frustrações, né? E aí eu cheguei para Deus mesmo e brigando, porque eu sempre fui muito sincera com Deus assim, com Ele eu posso ser honesta, Ele conhece meu coração e eu cheguei nele assim, muito mesmo, mas ele sabia que eu queria a vontade dele. E ele me respondeu. Porque eu não sei se era o medo de vocês, mas o meu medo era aquela coisa, eu vou ficar só. Era essa a sensação de se estar solteira, não sei se vocês sentem, era assim, de que, nossa, eu não vou ter ninguém, eu vou ficar só. Né? E aí até que Deus falou no meu coração. A gente tinha até orientações que não eram orientações do Senhor, dentro da igreja, de pessoas amigas. E não era uma orientação do Senhor. E Deus falou muito nitidamente no meu coração. O seu esposo é assim, assado, e eu vou te dar. Então, assim, quando eu encontrei com meu esposo, eu estava livre do passado. Eu não estava mais carregando, fala assim, quando eu estou tendo entendimento do que é trocar os fardos, né? Eu não estava mais com as correntes presas no passado, de falta de perdão. Mas foi um processo muito assim, transformador. Deus, Ele revelava coisas para mim sobre o passado. Mas é porque era uma busca muito grande. Ele falava, tem algo errado. Eu buscava em jejum, buscava em oração e Deus trazia libertação, trazia revelação. Então, assim, até no meu encontro com meu esposo, foi tudo assim, direcionado por Deus, sabe? Eu via as mãos do Senhor, Ele me preparar para isso. Então, eu cheguei para o meu esposo pronta. Né, as meninas, elas falaram dessa questão do preparo, de não se ver preparada. Eu penso que tem também a questão da prudência, da cautela. Do fato de nós já termos vivido, né, um relacionamento, a gente já ter visto onde nós erramos e o entendimento de que se nós não formos tratados naquilo, nós vamos repetir o erro. Ou talvez por isso, né, a gente não se vê preparada, porque nós desconhecemos. Né? E é interessante quando a Mônica fala essa questão da fonte, né? Você sabia onde buscar, você sabia o colo de... Gente, que coisa linda isso, né? Foi até o tema da abertura, né? A gente só dá aquilo que tem. Porque eu levei eu quis um relacionamento desde criança, por uma ausência que eu tinha, ou seja, era uma falta, era uma escassez. E eu queria algo para me encher. Só que relacionamento, gente, é troca. Né?
Se eu falo, Maria Clara, vamos trocar a pulseira? Né? Aí Maria Clara, olha, Paula, cadê sua pulseira? Não tem pulseira, como que eu quero trocar a pulseira com a Maria Clara? Não, mas eu tenho, tem uma pulseira aqui, então a gente vai trocar a pulseira. Eu te dou a minha, você me dá a sua. Agora, se eu for trocar a pulseira sem ter essa pulseira, alguém vai ficar em desvantagem. E o problema dessa escassez é que ela gera dependência emocional. E a questão da dependência emocional é porque nada é suficiente. É um pote com buraco, que tudo que entra sai. Então não tem aquela sensação, isso, não tem a sensação de saciedade. Você não se sacia com aquilo, porque não tem algo para armazenar aquilo ali, né? Um vazio. Então não tem como você dar aquilo que você não tem. Então, pelo menos da minha parte, eu entendi que era o tempo de eu me encher. Nós mulheres acabamos fantasiando tanto um relacionamento que, meu Deus, nunca vai ser suficiente. Essa semana eu vi algo interessante de até um apresentador de TV, de talk show. Ele falou algo assim: a questão das mulheres é que elas não se apaixonam pelo homem, elas se apaixonam pela imagem que ela criou de um relacionamento, de um homem ideal na sua mente. Gente, isso é muito sério. E uma coisa assim que eu percebo, que quando você vai para a igreja, você cria completamente um estereótipo do que você quer, né? Durante 4 anos eu falei assim, então é como se você quisesse barganhar com Jesus. Olha, então tá, eu vou fazer tudo, eu vou estar aqui, vou estar em santidade, né? O Senhor me entrega do jeito que eu quero. Aí você coloca, né? você coloca assim, faz aquela lista que muitas mulheres, eu tenho certeza que já fizeram, né? Vocês não, eu acredito que não, em nome de Jesus. Deu certo. Coloca ali, ó. Porque deu certo, né? Nós casamos. E essa lista você coloca, eu coloquei que eu queria casar com um homem branco. Eu não abria mão de casar com um homem branco. Por quê? Porque meus relacionamentos anteriores, eu me relacionei com homens morenos. Eu pensava assim, agora o branco vai resolver minha vida. Oh, meu Deus. Sério? E aí, quando eu conheci o meu marido na igreja, eu olhei pra ele, assim, eu recebi uma profecia, eu falei, não é ele não, ele é negro. Não é ele. Não tá na minha Não lista. é ele, não. A minha lista não era, né? Tá, Eu acho que eu já esqueci esse negócio de lista, né? Aí acabou. E isso influenciou muito. E durante 1 ano, Deus trabalhou isso no meu coração. Eu lembro que fui no encontro, quando eu cheguei, eu rasguei essa lista. Eu falei, mas que coisa. E as pessoas falavam, Patrícia, olha, o Américo é o homem de Deus. E eu falava, tá tudo, gente. Eu cheguei a comentar com uma amiga, eu falei, ele é negro. Ele, que isso, Patrícia, que preconceito. Mas o Senhor não tinha curado. Eu já tinha 4 anos. Eu estava na igreja, participava dos encontros, tipo assim, já estava me sentindo plena, em santidade, era a pessoa, não. É isso que eu quero. Tem gente que está aqui na igreja há 10 anos, porque ela comentou, eu achei assim, muito feliz com o comentário dela. Você está há 10 anos, mas você percebe que você não está pronto ainda. Patrícia, você compartilhou comigo certa vez essa questão, né, desse preconceito, né, que foi algo que foi gerado já, até mesmo seus antepassados. Você poderia compartilhar isso? Porque eu achei algo muito interessante, gente, porque às vezes nós não entendemos o porquê que nós temos essa visão. E é um preconceito, ou seja, um conceito, algo que veio ali, que nós absorvemos e nós caminhamos, a gente não questiona. Por que a gente pensa dessa forma? A família do meu pai, todos são brancos, né? E aí eu a vida inteira eu ouvi isso. Não vai casar com negro, não vai manchar a imagem da nossa família. E sempre falava isso, né? Negrinho, ele sempre usava o termo negrinho, até hoje ele usa esse termo. E como ele é militar, então ele traz isso de uma forma muito assim, rígida. Ele prender quando era algum negro, não é aquele. Então assim, eu cresci com essa vivência, com essa fala dele. E aí eu me relacionei com outra pessoa, me casei, e ele falava, não vai dar certo que é preto, não vai dar certo que é preto. Nos separamos. E eu trouxe isso para minha vivência mesmo, né? Ficou aqui, ó, internalizado em mim. E sempre quando eu pensava, eu já automaticamente trazia essa memória. E quando eu fui para a igreja, quando eu comecei a me relacionar com o Américo, Deus teve que tirar isso do meu coração, teve que me curar. E eu fui curada e levei para dentro da minha casa isso. Teve uma hora, quando meu pai foi conhecer o Américo, ele fez assim, eu tive que ministrar amor na vida do meu pai. Porque no passado, ele viveu um relacionamento
meu avô viveu um relacionamento, meu pai viveu um relacionamento, e essa pessoa traiu. Então, essa vivência, essa dor, essa amargura, essa repulsa, não era pela cor. Mas assim, ele internalizou que era por alguém que tinha aquela cor, mas não tinha nada, associou, não tinha nada a ver. E eu rasguei a minha lista mesmo, né? Não era aquilo que o Senhor tinha pra mim, e aí eu casei. Como você falou, aí eu casei, e bem casada, muito bem casada. Mas quando eu falo assim de chegar pronta, a gente fala, pronto, feliz para sempre, não. É chegar pronta dizendo, eu sabia realmente quem eu era no Senhor. A identidade, quando a identidade estava bem firmada no Senhor. Então aí você vai para um casamento já sabendo quem é o seu pai, quem vai te direcionar. Mas eu quero fazer uma ressalva. Um ano após, eu entreguei uma primícia para a apóstola Kézia e ela falou assim, Deus mandou orar por você. Ai, gente, nunca esqueci, ela tirou a aliança dela, colocou na minha mão e orou. E ela falou que estava vendo correntes estavam sendo quebradas naquele momento. E aquela corrente, quando ela falou aquilo, eu cheguei em casa e o Senhor falou comigo, rasga a sua lista. Naquele dia, fica arrepiado, ó. Naquele dia foi assim, destravar, ela falou assim, você vai casar. Minha filha, já comecei até a me preparar, emagreci. Mas é engraçado, assim, olha o que é. A lista da Patrícia, vamos falar das listas. A lista da Patrícia, eu fiz lista, deu certo. A lista da Patrícia, ela foi feita na dor, foi feita na ferida. Isso é interessante. Foi feita na ferida, né? Você vê que ela trazia coisas que ainda não estavam pautadas no Senhor, era de pré-conceitos dela, ela fez essa lista. A minha lista, assim, quando eu fiz, foi até através de um livro, né? Foi uma lista pensando mais nos sonhos de Deus para mim. Foi aquela lista assim, mais objetiva, do que eu queria como esposo, o sonho que Deus tinha para mim. Entendeu? Você já tinha vivido esse processo? Já tinha iniciado esse Já processo? estava com esse. Aliás, essa lista ela me ajudou a me livrar do passado. Porque quando eu olhei essa lista, a pessoa que eu tinha no meu passado, eu fui ver os itens, ela não tinha nada daquela lista. Então, olha o quanto essa lista, ela me libertou. Eu falei, como é que eu quero isso que eu sei que é o que Deus quer para mim e essa pessoa não tem nada disso? Então, por causa dessa lista, eu fui liberta. Eu fui firme e perseverante naquilo que eu queria. A Você lista, não parou no meio do caminho. Não, porque eu tinha minha lista, eu sabia que eu olhava para o passado, mas aquele passado ali não está na minha lista. Tipo assim, não condiz com os sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Entendeu? Então, assim, eu sabia que Deus tinha sonhos dele no meu coração, que eu tinha expressado ali naquela lista, né? E não fazia eu voltar para trás, não fazia eu regredir, não fazia eu pecar de novo, sabe? Então, aquilo ali me ajudou muito a ser mais objetivo, porque a gente fica achando que é só peninhas de anjo que vai cair, não, mas me ajudou a ser mais objetiva, né? A adorar o Senhor com também a minha consciência, um culto racional. Então, ela me ajudou a ter um culto racional ao Senhor. E desejar, falei, nossa, eu quero. E me preparou para, quando eu cheguei para o casamento, eu falei, peraí, eu sei agora quem que eu sou, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar e como eu posso me expressar. Então, a minha lista deu certo. Essa questão da identidade, né, de quando nós nos conhecemos, isso facilita também no processo do relacionamento em si. Porque a partir do momento que nós nos conhecemos, nós conhecemos os nossos defeitos, as nossas qualidades. Lembrando, gente, que quando a gente fala sobre preparo, a gente não está em busca de perfeição, é o conhecimento. Porque, por exemplo, se eu vejo que eu tenho características em mim e, né, vamos supor, eu sou impaciente, né, eu preciso trabalhar mais o domínio próprio da paciência. Então, eu me conhecendo, eu vou trabalhar isso aí. Se eu for me relacionar com uma pessoa, por exemplo, eu vou observar isso. Como que essa pessoa é? Então, eu tenho que ter a consciência de que se eu sou impaciente, eu vou ter dificuldade se ela também é. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala sobre preparo, não é perfeição. É porque perfeição nós só teremos no céu. A receita comum aqui para todas, a receita que vai dar certo comum para todas é realmente estar confiando em Jesus. Justamente. Para ele mostrar qual vai ser a minha receita, qual vai ser a receita da Patrícia. Tá lá. Certa vez eu ouvi uma coisa bem interessante que mudou também esse meu raciocínio acerca de alguns pontos que eu considerava importante, né? Foi até uma evangelista
era um programa, né, de TV, e alguém mandou uma mensagem para ela assim, que orava não sei quanto tempo pelo esposo, há 4 anos pelo esposo, por um assunto específico e Deus não tinha feito nada. E eu achei muito interessante que a jornalista ali, né, que estava conduzindo na entrevista, passou isso para ela. E ela riu. Ela falou assim, mas orar, por que a gente pensa que a gente é? Esse povo que aprende esse negócio de orar para mudar alguém, peraí, se você acha que se 4 anos Deus não te respondeu, isso também não é resposta? A resposta acho que para ele não tem interesse em mudar. Porque é um capricho seu, e aí? Isso vai fazer diferença? E também, né, tem essa questão também. E nós estamos aqui, né, nós passamos já por outro, tivemos um relacionamento, esse relacionamento gerou frutos, nós temos filhos, e eu queria saber de vocês, né, hoje, qual a visão que vocês têm acerca disso? Porque a pessoa que vier, né, a pessoa, o futuro esposo, a pessoa com quem nós formos relacionar, né, essa pessoa vai vir para agregar. Como que vocês pensam? Qual a visão de vocês em relação a essa questão, né, de filho? Se vocês sentem que vão encontrar dificuldades ou não, se vocês pensam, né, no relacionamento que vocês desejam ter mais filhos, o que vocês pensam acerca disso? Acho engraçado então. Bom, eu penso o seguinte, eu não tenho pressa para me relacionar. Então, eu estou no processo, eu estou no meu processo, no processo de me conhecer, de saber quais são as falhas que eu preciso melhorar e o que eu já posso considerar algo feito, né? Meu pensamento a respeito, quando eu usei a palavra agregar e eu vi o vídeo algumas vezes, eu falei, será que é mesmo essa palavra? E eu senti algo muito forte com isso, porque eu sempre disse isso para os meus filhos. Eu digo isso para eles desde o processo, desde que eu comecei o processo de aprendizagem. Eu digo para eles que quando o meu marido chegar, o meu marido ele não vai formar uma família. Eu não quero ter mais filhos. Então é algo que eu já oro, é algo que eu coloco na presença do Senhor. Eu digo para as pessoas mais próximas, inclusive eu disse aqui que eu não tenho mais paciência com o nenenzinho. Pode ser que Deus transforme isso? Sim, pode ser. Afinal de contas, como eu estou dizendo o tempo inteiro, eu estou no processo. Pode ser que isso seja transformado na minha vida? Pode, mas não é algo que hoje eu tenha vontade. Então eu digo sempre isso para os meus filhos, que eu não vou estar sozinha para sempre. Hoje eu aproveito para quê? Eu aproveito para viajar, eu aproveito para me divertir, mas principalmente eu acredito que o solteiro faz a obra do Senhor. O solteiro cuida da casa do Senhor. Então eu me dedico todo o que eu posso para cuidar da casa do Senhor. Eu faço todo o meu tempo que eu tenho, que eu costumo dizer livre, esse ele não fica ocioso. Então eu vou cuidar da casa do Senhor. Esse ponto que a Lara falou sobre viagem, eu me lembro quando você fez a primeira viagem, né? Você foi só. E foi interessante ela falar, porque quando eu cito a questão de filhos, nós estamos falando com mulheres, né? Já estão bem resolvidas em alguns aspectos. Mas eu conheço mulheres, por exemplo, eu creio que seja comum eu viver esse processo. Você separa, você passa por um divórcio, então você volta a atenção toda para o filho. E nesse processo, isso antes da minha conversão, eu ouvi muito, vai aproveitar a sua vida. Que isso, você é jovem, você é nova, né? O teu ex está lá curtindo todas. Isso antes da minha conversão, né? Eu me converti alguns meses depois. E eu me recordo que eu falei, gente, a minha vida é isso aqui. Não é porque acabou que não tem a responsabilidade de um lar, de um filho. E eu não vejo, eu fiquei com o filho. Não, eu quis meu filho. Desde menininha, sonhava também em ser mãe, sempre era a mãezinha da brincadeira ali. Então, muitas vezes, nós nos voltamos para os nossos filhos, nós sufocamos ele, né? Eu vivi esse processo de sufocar, não, é isso aqui, a ponto do meu filho. Muitas vezes eu senti
rejeitada pelo meu filho. Porque no fundo os filhos, eles querem as mães bem. Querem as mães bem resolvidas. Porque uma mulher, quando ela está bem resolvida consigo mesma, até aquilo que ela dá para o filho não é um excesso. Não sufoca, mas é o que ele precisa. Então, meu filho passou por esse processo. Então, o fato de eu me entregar muito para ele, gerou nele esse sentimento de posse. Então, eu tive que trabalhar isso. E o trabalhar foi, eu penso parecido com a Lara no sentido de que você tem que preparar tudo. É preparar a casa, né? É preparar o filho. Eu já vi algumas mulheres casarem, ela fala assim, eu queria um pai para o meu filho. Meu filho tem pai. Em relação à paternidade dele, ele é muito bem resolvido. Certa vez até ele me abordou, ele era bem mais novo, ele falou, mãe, o dia que a senhora casar, eu tenho que chamar o seu esposo de pai? Porque eu acho que ele sentiu esse peso. Poxa, eu tenho meu pai. Porque ele conviveu com uma situação assim, de ver uma pessoa chamando outra pessoa de pai e não era pai. Eu falei, não, filho, você pode ser chamado da forma como você sentir à vontade. Como hoje ele está chegando na pré-adolescência, eu não sei se utiliza esse termo, né? Ele vai completar 11 anos, então eu vejo que é uma pessoa para crescer junto, uma referência de homem no sentido de estar convivendo, já que o pai dele mora em outra cidade. Então muitas mulheres, elas voltam totalmente para os filhos, então elas têm essa dificuldade de desassociar a mãe da mulher. Quando a gente vence esse processo, muitas vezes nós somos julgadas. Eu fui julgada uma vez porque eu viajei sem o meu filho. Só que naquela viagem eu vi que eu estava curada, porque em hipótese alguma eu conseguia viver longe dele. Quando ele ia passar as férias com o pai, eu praticamente deixava de viver. Gente, eu ficava em casa, parece que não tinha acabado tudo. E foi ali que eu vi que a vida do meu filho, ele tinha a vida dele, mesmo ele sendo dependente de mim, mas ele tinha a vida dele. Quando ele estava com o pai dele, ele tinha a vida dele. Quando ele estava na escola, ele tinha o círculo dele. E eu falei, e eu? Certa vez eu fui, né, julgada por até uma conhecida, uma pessoa que eu gosto muito. Eu falei assim, ai, amada, eu não consigo. Mas veio com um tom de julgamento. E aquele dia eu olhei e falei assim, não, eu tô curada. Você se permitiu. Sim, eu vi que estou curada, porque isso não me fez amar mais ou nem menos do meu filho. E eu queria ouvir da Maria Clara, qual o pensamento dela acerca disso. É uma pergunta difícil, né? Mas quanto à questão de filhos e... Quando eu separei, o Pedro tinha 5 anos. E essa questão da paternidade, eu venho de um casamento dos meus pais, minha mãe é a terceira mulher, e a gente conviveu entre irmãs que eram de outros casamentos como irmãs normais, como irmãs de mãe e pai, porém elas não chamavam minha mãe de mãe, porque elas tinham uma mãe. E isso é muito claro na minha cabeça. O Pedro, ele tem um pai e eu não estou procurando um pai para o Pedro. Esse é claro na minha cabeça e sempre foi e sempre vai ser. O Pedro, ele tem a paternidade dele, o pai dele é um ótimo pai, é um pai presente. Deixar bem claro quais são os papéis, né? O Pedro, ele é meu filho, é um amor diferente de um marido. Então, deixar bem claro isso. E deixar claro que a pessoa que vai entrar, ela deve... Eu não posso exigir dela um amor de pai, mas eu quero que ele ame o Pedro e respeite ele como pessoa. Como uma pessoa da família, que trate o meu filho bem, que seja amigo do meu filho. Não o pai. E a Lara falou que eu tinha essa mesma visão de não ter mais filho e tal. Mas é tão engraçado que Deus, ele vai mudando, ele vai transformando a gente, né? Que assim, hoje eu já tenho vontade de ter outro filho. Talvez não seja o maior desejo do meu coração, mas hoje eu tenho vontade de ter outro filho, de ter, até brinco com Pedro. Mas isso são as transformações que Deus vai fazendo, né, na nossa vida e vai mudando a nossa visão. E quanto a filhos, eu sou bem resolvida e eu acho que o Pedro também, ele não é ciumento, já tive outros relacionamentos depois que eu separei. Eu tenho 2 filhos no meu primeiro casamento e quando eu conheci o Américo, primeiro dia que nós conversamos, a primeira coisa que ele me perguntou foi: você quer ter filhos? Claro, eu sempre quis. Mas queria ver? Não. Pra casar a gente quer. Porque o Américo não tem filho, Ele não tinha né? filhos. Na verdade, assim, não é que eu não queria ter filhos, eu
acho que eu já tinha tido assim, tanta deflagração sentimental em relação à maternidade, à paternidade, que talvez aquilo ali não nutrisse em mim um desejo de ter filhos. E aí quando ele veio, quando ele chegou, eu fiquei assim, sabe, reacendeu esse desejo. E a gente quis muito ter filhos, assim, a Maria é um presente, foi profetizada na nossa vida e a gente ama de paixão. A questão é entre a minha filha ficou enciumada, que é natural, né? Ela tinha a mãe só pra ela, 5 anos sem se relacionar, a gente somos muito amigas, saímos juntas. O meu filho, pra ele foi assim algo muito, muito bom. O Sábio, ele tem ele chama o Américo de pai, né? Ele tem um carinho muito grande pelo Américo, eles são amigos mesmo, assim, sabe? Eu acho bonitinho quando ele fala assim, meu pai não sei o quê, ele faz comida para o Américo. E o Américo tem um cuidado tão especial que no ano passado o Américo falou assim, amor, eu tava pensando a gente pegar o valor que a gente estava guardando e dar de entrada num carro propulsado. Eu falei, eu não tenho carro, porque a gente tem carro, mas um carro compartilhado. Mas eu queria ir para ele. Ele falou, não, eu senti assim que o Sábio está terminando a faculdade, a gente podia comprar para ele. E aí eu falei, meu Deus, olha que paixão. Cuidado, né? Que cuidado de Deus. Cuidado. E eu fiquei assim, depois eu falei para ele, depois eu falei para minha filha assim, amor, muito mais do que eu orei. Porque eu só queria alguém para que o Sábio tivesse uma referência. Hoje eu percebo assim, a amizade, a fidelidade que um tem com o outro. E eu acho interessante que, pelo olhar, porque como sabe, é muito, muito calado, muito tranquilo, parecido comigo, e o Américo também é, então assim, eu percebo que pelo olhar, eu acho tão bonito quando o Sábio vai para a cozinha, ou vice-versa, tem dia que o Américo estava fazendo pão, eu falo, amor, pão, eu vou cortar ele, não, isso aqui é do Sábio, é porque isso aqui é recheado com tal, e o Sábio gosta desse recheio. Então assim, tudo isso foi um cuidado, é um cuidado de Deus, eu tenho certeza que é um cuidado do Senhor. Então nós vamos aqui para o nosso último tópico necessário, né? Eu deixei por último, que é sobre sexualidade. Nós estamos falando aqui com mulheres que já viveram experiências sexuais, né? E para quem, só falando, né? Nós como cristãs, nós temos os princípios como base para a nossa vida espiritual, para as nossas emoções. E nos princípios nós cremos que o sexo é para o homem e a mulher, quando eles se casarem, para desfrutar. Há um entendimento diferente, né, do que eu tinha, né, sobre o sexo. O sexo ele é puro, ele é feito por Deus. Então muitas vezes quando nós vemos, né, nós vemos dessa visão, né, do sexo, da permissividade, né, às vezes até da perversidade. Às vezes o sexo é associado a algo perverso. Então, quando nós vimos para a palavra de Deus, para os princípios, que vem essa metanoia, essa mudança de mente, a gente vê o quão lindo é e quão puro é, a gente começa a querer viver essa pureza. Que foi até o que a Patrícia compartilhou conosco, né, porque ela viveu de como Deus trabalhou. Mas também nós temos que entender que também é um processo, né, porque nós estamos tratando com corpo, hormônio, de algo que você já experimentou, de algo que você já viveu. Pode ser estranho para alguns de vocês, a Patrícia até falou a questão, me senti virgem de novo. Talvez muitos podem estar assistindo esse vídeo agora e pode falar assim, gente, que isso? É exagero. Agora vamos se guardar para depois. Sim, porque nós entendemos que a palavra de Deus fala, dos teus pecados ele não lembra mais. Aquilo que a gente viveu, das nossas falhas, das nossas dores, ele não se recorda. Então nós optamos por viver o que a palavra de Deus fala como verdade. Então é uma guerra, né, pastora? Da carne contra o espírito. Sim, você falando assim, Deus vem falando assim ao meu coração aqui, lembrando, né? Ele criou o nosso corpo perfeito. Para ele ser perfeito como homem. Então tudo em nós funciona direitinho, entendeu? Deus ele não ia dar algo em nós que não fosse ativado, né? Então essa criação do corpo, do desejo, das emoções, dos sentimentos, isso que Deus colocou em nós, né? Nosso corpo está vivo e ele vai responder a estímulos, ele vai responder a contatos. E como lidar com isso, numa situação onde
a essa abstinência sexual, né, pela santidade sexual, por uma escolha de cumprir, de ser fiel ao princípio, de desfrutar disso, né, da bênção do sexo, que é, no casamento, numa aliança, como lidar neste processo. Quando nós estava até comentando mais cedo que realmente os jovens, hormônios, flor da pele, na igreja a gente precisa ter muito esse movimento com os jovens, muita atividade, né, para eles gastarem energia, estarem juntos, mas não se conquista isso se não for com a presença de Deus. Porque o nosso corpo, igual eu te falei, ele responde. O que vai fazer você realmente fazer as suas escolhas é o nível de relacionamento que você tem com Deus. Não tem outra forma. Não vai brincar porque vai cair. Muito bom, gente, muito interessante nós abordarmos esse assunto. E nosso bate-papo chegou ao final. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Vocês contribuíram muito, trouxeram muitas experiências, compartilharam muitas experiências, né, do processo que vocês estão vivendo agora, do recomeço. A pastora Mônica também sempre agregando muito conhecimento na nossa vida. Suas experiências também vieram, né, para selar o nosso coração. É bom você ver pessoas que já romperam em determinadas áreas, porque isso é um estímulo para que você rompa também. E gostaria, né, vocês se despedirem. Bom, obrigada pelo convite. Foi um tempo muito agradável, foi um bate-papo muito bom. Rever as amigas, não é? Foi assim algo interessante. E eu espero sim agregar mais. E conte comigo. Eu estou aqui para ajudar. Eu quero agradecer pelo convite. É bom a gente falar sobre isso. É bom a gente chegar a esse nível de entendimento e amadurecimento em Cristo e poder compartilhar, às vezes, o que para nós foi frustrações, que pessoas hoje estão passando por esse momento e acham que não vai superar, e falar que é possível sim superar com Cristo, né, buscando a sua identidade em Cristo e saber que a gente está em constante, vamos dizer assim, aperfeiçoamento de Deus, né? A gente está em constante amadurecimento e é muito bom. Queria agradecer e falar para quem está assistindo, espera. Talvez você está falando assim, mas já tem 2, 3 anos. Não importa quanto tempo, espera no Senhor. Eu quero agradecer, obrigada pelo convite e falar para essas meninas que estão esperando, esperem no Senhor. Deus, Ele é mestre em fazer milagres. Isso é muito bom. Que bênção, maravilha! Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco até agora, que acompanhou todas essas histórias e espero que tenha abençoado a sua vida, assim como abençoou a nossa também. Que Deus te abençoe, continue ligado no canal. Nós estaremos compartilhando vídeos semanalmente para abençoar a sua vida, para crescer, te levar a um crescimento como mulher, né, como mãe, como empreendedora. Aqui é o nosso espaço. Eu fico muito feliz por você estar conosco. Fique com Deus, Deus te abençoe. Beijinho. Então, menina, não vai desanimar.